Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Café e Estratégias. Esse espaço feito com alma para falarmos sobre saúde com muito propósito. Então pega aí o seu café, papel e caneta na mão, pois hoje nós vamos começar um papo com muitas estratégias. E se tem uma coisa que todo consultório, toda clínica de sucesso tem em comum, é que tudo começa no atendimento. É ali, no primeiro contato, no cuidado com os detalhes, na escuta atenta, que um paciente vira cliente fiel. E quando isso acontece, o que era só uma agenda cheia vira de fato um negócio próspero. Mas prosperidade não é só sobre o hoje, né? É também sobre o futuro que esse médico, esse profissional da saúde está construindo. Por isso, o episódio de hoje é mais do que especial. A gente vai falar sobre como o encantamento no atendimento se conecta diretamente com a sua estabilidade financeira, a sua liberdade, até mesmo com a sua aposentadoria. E para essa conversa, eu recebo um convidado que entende tudo de planejamento, proteção e legado. Ele é especialista em gestão de riscos e sucessão patrimonial. E é também consultor da seguradora Prudential, um profissional que ajuda médicos, ajuda empresários, ajuda profissionais da saúde e famílias a transformarem renda em segurança. Então, me ajudem a receber com muito carinho Lucas Fonseca. Que bom te ter aqui, Lucas. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Vamos começar essa conversa com uma pergunta que não me deixa calar, viu, Lucas? Porque tantos profissionais da saúde sabem cuidar de todo mundo, menos do próprio futuro. A gente vê isso, né? Já está meio que intrínseco em cada profissional dessa área que o cuidar, o servir já vem de berço. Mas a partir do momento que a gente começa a servir essas pessoas, trazendo um cuidado, a gente esquece de olhar para o próprio negócio. É tanta vontade em tratar e cuidar que a gente esquece de olhar como um negócio, como uma empresa. Então é importante a gente olhar com um olhar 360 e ver, será que a minha empresa, o meu negócio está atendendo de ponta a ponta? Será que o cliente está saindo daqui cuidado, buscando aquilo que ele realmente quis, mas ao mesmo tempo sendo bem tratado? Então isso é muito importante. Isso é fundamental, né, Lucas? Exato. E foi muito legal você fazer esse paralelo, porque você também que atua em uma área completamente diferente da área da saúde, mas que também é saúde, porque é saúde financeira, tem esse olhar carinhoso com o atendimento. Conta pra gente, Lucas, como é que você começou nessa área? O que foi que te encantou para que você hoje fosse aí, tivesse uma empresa que representa a Prudential, que é uma empresa que tem mais de 150 anos aí no mundo, né? Ajudando profissionais liberais, ajudando famílias a prosperarem e a terem realmente essa tão sonhada liberdade financeira. Dani, eu costumo dizer que o meu relacionamento com o seguro começou muito cedo, né? E aí, falando em causa própria mesmo, com o meu pai. Então, hoje, graças a Deus, eu me tornei pai há 7 meses e pude dar o grande prazer da minha família, do meu pai e da minha mãe, conhecerem seus primeiros netos, sua primeira neta, né, que é minha filha. Sim. E hoje eu digo que meu pai só tem isso, ele só consegue fazer isso porque ele tinha um bom seguro lá atrás. Meu pai era um empresário grande, ele tinha mais de 200 funcionários, isso eu estou falando há mais de 20 anos atrás, tá? Eu tinha 10 anos de idade. Então, assim, ele olhava sempre para o negócio dele, mas esquecia de olhar para ele mesmo. E a gente sabe que todo empresário tem disso, né? Tá sempre ali na correria, fazendo novos negócios, pensando sempre no outro, mas esquece de olhar para ele mesmo. Meu pai, graças a Deus, apesar dele não ter tanto conhecimento e formação, ele já tinha essa intencionalidade e ele tinha um bom seguro de vida. Então eu tenho a plena convicção que meu pai tá aqui hoje, meu pai conhece a neta dele, conhece a minha filha, porque ele tinha um bom seguro de vida. Não vou entrar muito no detalhe, mas posso te garantir que fez toda a diferença, sim, né? Com certeza. Na família de vocês. Com certeza. E aí foi isso que te chamou a atenção quando você veio para essa área, para servir, porque você começou aí a sua fala falando sobre o cuidado, que a gente cuida de todo mundo, mas esquece da gente, né? Exato. Assim, só para poder fazer, né, para complementar, eu comecei na Prudential como cliente. Sim. Então, um grande amigo meu de infância, o André Villanova, me apresentou a Prudential e falou assim: irmão, preciso te mostrar algo que vai fazer muito sentido para você. Quando eu vi, eu falei, realmente faz. Não tem como eu não olhar para isso.
isso. Eu tenho causa dentro de casa. Então, se eu quero trazer tranquilidade financeira para minha família, para minha esposa, para o meu filho, eu preciso começar a olhar para aquilo que antes eu não gostaria. E aí fez sentido, me tornei cliente da Prudential. E pouco tempo depois surgiu a oportunidade. Ele perguntou se eu queria conhecer um pouco mais. E com essa oportunidade de hoje me tornar um franqueado da Prudential, eu posso levar aquilo que fez sentido para mim para outras pessoas. E é esse meu papel hoje, é levar o conhecimento às pessoas. Que ótimo, Lucas, porque eu tô falando aqui com alguém que vive para servir e para cuidar da nossa saúde financeira, né? Então, o nosso público que está aqui conosco hoje, que é o dentista, o fisioterapeuta, o dono de clínica, o médico, ele cuida da nossa saúde para que ele também tenha essa leveza dentro da família dele, como você colocou aqui o caso do seu pai. E aí eu queria que a gente começasse falando sobre o quanto o atendimento faz com que ele de fato tenha previsibilidade financeira para poder cuidar da sua própria saúde, né? Que é ter tempo para a família, é ter tempo para poder aproveitar os melhores momentos, tempo de fato para investir até mesmo na sua profissão, e tudo começa no atendimento, né, Lucas? Com certeza. Um bom atendimento eu acredito que traz para ele previsibilidade e recorrência. Então ele só vai ter essa tranquilidade se ele tiver ali uma agenda recorrente dos próprios pacientes. Não é aquele paciente meteórico, né, que aparece uma vez só na clínica a cada 2 anos. Isso aí não traz sucesso para ninguém. A gente precisa, de certa forma, cativar o cliente. E como é que a gente faz isso? A gente sabe que servir, né, trabalhar com vendas, de certa forma, a gente vende. A gente vende o serviço, a gente vende o cuidado, a gente vende tudo isso, né? A saúde. Então, para eu poder cativar esse cliente, a primeira coisa que eu preciso fazer é ouvir, entender o porquê que ele está aqui. Não é só cuidar do dente. Por que que ele decidiu sair de casa hoje e vir cuidar do dente dele? Vir cuidar da saúde dele? Alguma coisa por trás disso tem. Então, quando a gente consegue acessar isso, ele sai dali realmente com o entendimento. Poxa, isso aqui valeu a pena. É muito mais do que eu esperava. Aí você tem um paciente completamente satisfeito com o cuidado e o atendimento. E aí, assim, existem 2 tipos de paciente, de cliente, né? É o detrator e o promotor. Sim. Quando você tem um promotor, você está trazendo mais gente para dentro da sua clínica sem fazer nenhum esforço. Agora, uma vez que você não consegue cativar, não consegue atender, dá atenção para esse paciente, ou até mesmo trata mal, como a gente já viu acontecer, Sim. Aí você perde não só um cliente, mas uma cadeia de outras pessoas que aquela pessoa poderia trazer para o seu negócio, mas ela infelizmente, não vai recomendar. É verdade, Lucas. A gente fala que existem 2 pilares que são fundamentais para uma clínica de sucesso, né? Que é o acolhimento encantador e o planejamento. Mas para que eu possa planejar alguma coisa, eu preciso ter primeiro a receita, né, do bolo, que é o faturamento. E esse faturamento, ele vem da venda. Quando a gente fala sobre vendas para um profissional da saúde, normalmente a gente já encontra uma repulsa, né? Exato. Porque ele não se enxerga como vendedor. Mas você tem vários profissionais da saúde na família, e eu tenho certeza que hoje eles já têm uma outra visão do que é venda, que é exatamente o que você faz na sua profissão também, que é levar a sua solução, é levar de fato o melhor para o mundo dentro daquilo que você tem para oferecer, que hoje é o seguro, né? O seguro, e você tem também aí outros produtos dentro da sua carteira, né? Que a gente vai falar melhor aqui. Mas você hoje que visita esses profissionais e que tem esses profissionais dentro da sua casa, como é que você vê a diferença entre aquele que sabe vender e aquele que acha que não precisa vender? É bem nítido, né? Todo mundo tem que se vender. Ou eu tenho que vender a minha pessoa, ou eu tenho que vender o meu conhecimento, a minha segurança, porque a pessoa vai fazer um procedimento, ela pode ter um receio de agulha, de alguma coisa ali que pode estar deixando ela um pouco tensa. Então, qual que é o meu papel como profissional da saúde? Vender tranquilidade. Eu chego para aquela pessoa e eu passo para ela a tranquilidade de que eu sei o que eu estou fazendo, de que vai dar tudo certo. Isso é uma venda. Então, as pessoas precisam internalizar isso e olhar para que todo profissional ele se vende. Seja profissional autônomo, seja um profissional da área de saúde, seja um profissional CLT. Se ele chega no final do mês e ele precisa apresentar os resultados que ele fez, ele está vendendo os seus resultados. Ele está vendendo o seu trabalho.
Então, vendas está implícito em qualquer tipo de profissão. Sim. E aí, na área da saúde, a gente vê isso. Eu tenho, né, minha esposa, a Ana, ela é anestesista. E eu digo assim que muitas pessoas... quase não veem o anestesista, né? Sabe que vai fazer uma cirurgia com o cirurgião e tudo mais, mas não procuram saber quem é o anestesista. Então, assim, quem é essa pessoa que vai me colocar para dormir e vai me fazer acordar? Isso é muito importante. Então, quando você faz uma consulta pré-anestésica, né? O anestesista, ele tá se vendendo ali naquele momento. Tá procurando saber quem é a pessoa, tentando tranquilizar ela. E eu ouço relatos dentro de casa. A pessoa fala assim, nossa, doutora, agora eu tô muito mais tranquila. Obrigado. Acabou. Essa pessoa foi encantada por uma simples ligação, trazendo para ela tranquilidade para algo que ela desconhece. Então, quando as pessoas a gente trabalha com desconhecido, nosso papel, como quem entende do assunto, é trazer essa tranquilidade. E isso é vender. E sempre volta para o que a gente iniciou falando, né? Que é o atendimento encantador. Que, na verdade, a gente fala que é o acolhimento encantador. E foi muito legal você trazer o exemplo da Ana, porque a Ana é anestesista. E devem ter vários anestesistas que acreditam fielmente que precisam ser muito bom tecnicamente, mas que isso basta. E a gente sabe que hoje não é só o técnico. O técnico, claro, é o que te coloca no jogo, né? Mas que para que você se sobressaia nesse jogo, nós precisamos de outros pilares. E tudo inicia e finaliza no atendimento, né, Lucas? Com certeza. Se você não faz um bom atendimento, você colocou toda a sua técnica, toda a sua bagagem em risco. Dificilmente aquela pessoa vai voltar, dificilmente aquela pessoa vai te indicar. Então, isso vai trazer aquilo que a gente falou, previsibilidade, recorrência, saber que você pode contar com aquele cliente, aquele paciente no mês seguinte, porque ele vai voltar. E aí, não tem nada melhor do que você ter essa tranquilidade. Ele está falando sobre a questão de caixa, né, de fluxo de caixa, de ter essa tranquilidade. O profissional autônomo sofre com isso. Atendo médico que sempre quando eu faço aquela pergunta, e aí, doutor, como é que tá a questão das receitas? Ah, varia, às vezes é alto, às vezes é baixo e tal. Gente, isso deve ser algo estressante. Você começar um mês sem saber quanto que já tem ali, pelo menos fixo para o mês que vem. Olha, isso aqui eu já sei que eu já posso contar. Então, quanto a gente está deixando na mesa de dinheiro, de atendimento, de novos negócios ou de recorrência por não fazer um bom atendimento? Gente, isso cativa. Com certeza. E aí as pessoas devem estar sem entender. Por que o Lucas, que é um especialista em seguros, né? Hoje é um grande representante da área financeira no nosso estado, está falando sobre atendimento. Exatamente porque você já teve várias pessoas te procurando para fazer um planejamento para sair desse gráfico cardíaco, né, Lucas? Exato. Mas a pessoa não tinha a tão sonhada previsibilidade financeira porque ela não se conectava através de um bom atendimento para poder ter o paciente fidelizado. O paciente fidelizado, ele traz a previsibilidade duas vezes, né? Que ele vai voltar para o seu consultório, você vai conseguir fazer de fato um tratamento adequado e ele vai indicar o seu nome para outros pacientes, ou seja, ele vem de você. Olha que legal. E é por isso que a gente começou o assunto falando sobre atendimento. Porque se não tiver receita, não adianta ter um bom planejamento, né, Lucas? Exatamente. Eu trabalho com um planejamento financeiro, trazendo essa segurança para as pessoas, para a família, para o profissional, seja ele o empresário ou profissional da área da saúde, autônomo. E o atendimento, ele é isso. Ele é algo que, assim, quando eu termino uma reunião, aquele cliente, ele precisa estar tranquilo que o Lucas vai me entregar aquilo que ele prometeu. Esse é o principal ponto. Sim. Então, esse planejamento que eu faço traz para esses profissionais uma segurança. Porque se eu não estou tranquilo com o próximo mês, sem nada acontecer, e se me acontece algo? Então, do nada, chega uma pessoa para mim, através de uma indicação, através de uma recomendação, ou até mesmo quando eu vou buscar, né? As pessoas buscam para poder fazer um planejamento e ela consegue, e eu consigo levar isso para elas. Falo, olha, sua vida tá desse jeito, né? Você vem dessa carreira, desses segmentos aqui, mas assim, e se amanhã acontece alguma coisa? E aí a pessoa, eu ouço muito falar assim, não, Lucas, pelo amor de Deus, não gosto nem de pensar. Você pode não pensar, mas você não tem como fugir do risco. E se acontece, você coloca, né, mais uma vez, o seu trabalho, a sua família, a sua clínica. Porque as clínicas, né, as empresas ali, os consultórios, você é o próprio negócio. Sim. Você é o outdoor, você é o produto principal, você é o que faz girar. Se amanhã você não puder estar ali,
Como é que fica toda aquela agenda, aquela previsibilidade? O que você pode fazer para o seu paciente que estava com a agenda marcada para amanhã e aí eu tenho que remarcar ele para daqui a um mês? O que eu posso fazer para ele nesse momento para continuar cativando ele e ele não ir para outra pessoa? Se você tem uma previsibilidade, uma tranquilidade financeira, você tem um momento para poder pensar e olhar para isso. Agora, se no meio do caos você não tem uma tranquilidade, como é que você vai olhar para o seu paciente? Sendo que você não consegue olhar nem para você mesmo. Coloque a máscara primeiro em você, né, Lucas? Exatamente. E aí, partindo do pressuposto que as pessoas que estão nos ouvindo agora já encantam esse paciente, já tem o paciente fidelizado, já tem esse paciente trazendo mais pessoas para o consultório dela e agora ela precisa dar o primeiro passo para ter a tão sonhada liberdade financeira, porque todos nós sonhamos com isso, né? Exatamente. Dinheiro é sim agente de transformação. Em muitos momentos, como você mesmo citou o exemplo do seu pai, que construiu uma mega empresa, né, já com uma família ali para que ele tivesse que cuidar dessa família financeiramente também. E aí o seguro salvou a vida de todos vocês, não só a vida dele, né? Como é que você hoje, Lucas, incentiva essas pessoas que estão começando? Qual é a visão que ela tem que ter de que o seguro pode ser tão importante para ela? Porque eu já vi médicos que não se preocupam com isso. E aí, quando ele fica doente, o seguro pode ajudar? Como é que funciona? O primeiro ponto é a gente quebrar aquele paradigma do seguro de vida, né? Sim. A gente tem que trabalhar com seguro de vida mesmo e não seguro de morte. Sim. Então, o médico, seja ele casado, seja ele solteiro, seja ele qual for, o médico, dentista, profissional autônomo. Sim. Independente do que for. Ele precisa olhar para a vida dele. É o bem mais precioso que ele tem e é o que gera toda a renda, a receita e os ativos que ele tem. Então, por que às vezes a gente costuma proteger os nossos bens, mas não protege a nossa vida, que é quem provê os bens? Eu trago uma reflexão às vezes para o cliente que ele dificilmente ele me responde, mas ele fica envergonhado. Uhum. Quer perguntar assim, olha, a gente é como se fosse uma árvore. Imagina uma árvore no quintal da sua casa, uma árvore de dinheiro. E todo dia você vai lá pegar um frutinho, né? Um dinheiro ali naquela árvore para poder pagar as contas, pagar a escola dos meninos, manter o padrão de vida e os compromissos financeiros que você tem. Todo dia tá lá. Se amanhã você precisasse fazer um seguro, e não tem como fugir, você tem que fazer um seguro. Você faria da árvore ou você faria do fruto? Você faria do dinheiro da árvore? Com certeza da árvore, né? Só que o brasileiro faz de quê? Do fruto. Do fruto. Protege o carro, protege a casa, protege o celular. E quando você pergunta de seguro de vida, não tenho. Mas é verdade. Por quê? A gente tem que quebrar esse paradigma. Olhar que o seguro de vida é quem provê o carro, é quem provê a casa, o padrão de vida. E não só isso estou falando do hoje, mas também no futuro. Sim. Porque o que a gente trabalha? A gente trabalha para quê? Para chegar ali na terceira idade e ter uma tranquilidade. Uhum. Viver conforme tudo aquilo que nós construímos. Se eu não tenho uma proteção ao longo desse período, tudo que eu estou construindo eu estou colocando em risco. É verdade. Venho trabalhando, me formei, trabalhei, abri meu consultório, abri minha clínica, tratei meu cliente bem, cativei, gerei ali recorrência, mas algo que não estava no meu planejamento aconteceu, fugiu do controle e agora tudo que eu construí eu coloco por água abaixo. E aí será que a gente vai ter tempo hábil para reconstruir tudo isso de novo, olhando para frente? É por isso que um dado do IBGE, tá? 80% da população brasileira hoje não está preparada para envelhecer. A curva do envelhecimento, ela é nítida. As pessoas começam a ter menos receita, porque a gente diminui, né? O passo, o médico, o dentista, ele começa a atender menos, diminuir a agenda dele, só que os nossos gastos, ou eles se mantêm ou ele aumenta. Aumentam, é verdade. As coisas ficam mais caras, plano de saúde fica mais caro, ir ao médico fica mais caro, é mais medicamento. Então, se eu tenho menos receita e eu tenho mais gasto, como é que fica essa diferença? Então, se eu não tenho uma boa reserva que eu construí ao longo dos anos, eu vou ter que lá na frente precisar de ajuda de alguém. Eu vou ter que voltar para minha primeira fase, né? Uhum. Aquela fase de criança, adolescente, e voltar a depender de filho, de parente, enfim, entre outras questões aí. Então, o planejamento financeiro, ele traz isso para você. Tranquilidade no hoje
e no futuro. Ai, Lucas, para quem não, assim como eu, é leigo nessa questão de por onde eu começo, normalmente você indica que a gente comece no seguro ou existe algum outro produto que é ainda mais necessário do que o próprio seguro para quem é profissional liberal como nós? Perfeito. Um grande economista do Brasil, Ricardo Amorim, diz que é inteligente da nossa parte, antes de constituir reserva, patrimônio ou qualquer outro ativo, nós devemos ter 10% do nosso faturamento dentro de um fundo garantidor. Sim. O que é esse fundo garantidor? É um seguro. Seguro? Seguro de vida. Olha que legal, você está trazendo aqui informações que poucos de nós conhecemos aí com propriedade. Porque na nossa cabeça o seguro só vai salvar a minha família em caso de morte, né? Então não é isso. Não, vida também. Uhum. Então, se eu preciso me afastar temporariamente do meu trabalho, seja por uma cirurgia que não estava prevista, seja por um acidente e eu fraturo um osso do corpo, se a gente está falando de profissionais da saúde, isso aqui, né, os membros superiores são... É o negócio dele, né? Sim. A mão, os braços, até mesmo as pernas, né? Às vezes eu preciso me locomover, eu não vou chegar no centro cirúrgico e entrar no centro cirúrgico com uma bota no pé. Eu vou precisar passar plantão, passar cirurgia. Então, se eu tenho uma fratura, eu recebo dinheiro. Se eu preciso fazer uma cirurgia, eu recebo dinheiro. Se eu fico internado, eu recebo, não é o hospital. É diferente de plano de saúde. Sim. Eu vou receber. Para quê? Para poder continuar arcando com os meus compromissos. Seja dentro de casa, seja dentro da minha empresa, do meu consultório. Eu não preciso aumentar a minha retirada, já que a minha receita diminuiu, porque eu não estou mais produzindo. E eu tenho que aumentar a minha retirada, poder fazer um tratamento, medicamento. Coloco tudo em risco. Então, é proteção em vida. Em vida. Exato. Isso é fundamental. Eu até estava com uma cliente da consultoria que só atende particular, com a agenda lotada, né, aí no final desse mês passado e quebrou o tornozelo na academia. E aí a doutora super preocupada porque ela não iria fazer, né, cumprir com toda a agenda e eu fiquei super em pânico, né? Nossa, ela vai perder muita receita nesses dias paradas, mas aí tendo, nesse caso, um seguro de vida, ela com certeza consegue ficar tranquila, se cuidar, que é o que ela faz com todos os pacientes, tendo a certeza de que ela vai ter como honrar com os compromissos financeiros, né? Eu tenho uma cliente que ela quebrou o pé saindo do plantão. Sim. Né, ali de salto, talvez, na paralelepípedo, alguma coisa do tipo, ela quebrou e ela me confessou, Lucas, eu quebrei e eu falei, o que eu vou fazer? Quando eu percebi aonde eu estava me enfiando ali, eu tirei a bota do pé e voltei a trabalhar. E aí, mais uma vez falando, né, por causa, assim, conhecimento de causa dentro de casa. O profissional da área de saúde, ele só para de trabalhar se ele estiver amarrado. Verdade. Se ele estiver literalmente, assim, morrendo. Não é qualquer coisinha que vai tirar ele do dia a dia dele. Sim. Mas aí entra o quê? A questão do autocuidado. Se eu não consigo parar para cuidar de mim, como é que eu vou cuidar das outras pessoas? E eu só consigo fazer isso se eu tenho tranquilidade financeira. Se eu sei que eu posso me ausentar durante 15 dias, 20 dias, um mês, porque eu recebi um valor que vai arcar com os meus compromissos. Então, eu não preciso me preocupar com a conta que vai chegar. A Prudential fez isso para mim, né, através desse planejamento financeiro. Então, isso é muito importante. Muito legal. E você já chegou em algum consultório que você observa que hoje ele é muito bem sucedido e aí, tempos depois, você vê que já não é mais a mesma coisa, o negócio deu uma... Até porque hoje nós temos aí uma concorrência gigantesca na área da saúde, né? Em todas as especialidades, né? Não só a concorrência de outros médicos entrando, mas a concorrência também da inteligência artificial, da inovação, de coisas que a gente, às vezes, diminui ali aquela frequência dentro daquele consultório. Você já observou isso e já fez algum planejamento para ajudar essas pessoas, esses profissionais nesse momento? Eu já atendi uma clínica onde tinham 3 médicos sócios. E um médico teve que se ausentar. E assim, por mais de 6 meses. Então, como é que a gente repõe aquele médico ou aquele serviço que ele prestava para a clínica continuar? Porque clínica de saúde integrada, né? Então, os 3 ali se comunicam. Se um sai, como é que fica o resto? Eu preciso colocar uma outra pessoa à altura. Sim. Porque a pessoa quer ir para poder falar com o doutor X. Né? Então, eu preciso colocar uma pessoa à altura ali. O que eu fiz? Eu fiz um planejamento financeiro para a clínica. Que se alguma coisa acontecesse com o médico, com o dentista, com aquele profissional, a clínica recebe um valor para poder ter ali fluxo de caixa e tomar uma iniciativa. Seja para colocar um outro profissional
imediatamente no local, para você comprar o passe dele, né? Um profissional da saúde, ele não tá parado, ele já tem agenda. Então, você precisa fazer uma proposta interessante para ele poder passar aquela agenda durante 1, 2, 3 meses e vir aqui para o seu consultório. E comprar espaço nem sempre é barato. A gente nunca tem fluxo de caixa livre para poder fazer isso, enquanto o sócio está em casa precisando de uma reabilitação. Então, eu consigo proteger tanto o profissional, pessoa física, quanto o CNPJ. Ah, que perfeito. Agora, Lucas, tudo que a gente está conversando aqui vai muito da mentalidade de que ele tem uma empresa, né? Ele é uma marca, tem uma empresa e precisa tratar todos os pilares de qualquer empresa que queira continuar no mercado, né? Se ele não tiver essa visão, nada disso vai funcionar. Na verdade, você ainda encontra pessoas que são até antigas na medicina, antigas na área da saúde, como fisioterapeuta, como nutricionista, que ainda não acha que é um empresário. Tem muito essa quebra de paradigmas. Tem muito. Não só que ele não acha que ele é um empresário, como ele acha que não precisa de uma proteção. Então, quando eu consigo acessar ali toda a vida dele, como é que ele trabalha, como é que tá toda a estrutura dele, eu vejo que tem uma brecha ali, né? Olha, você tá com essa lacuna em aberto que pode colocar tudo a perder. E eu apresento para ele, ele acha que não, que ele é médico, que ele ganha muito, mas gasta muito, mas não vai acontecer nada com ele. E até um paradoxo, né? Porque ele tá ali todo dia atendendo pessoas que ontem estavam com a saúde em plena... em alta, né? Em alta. E aí, ele acha que pode acontecer com os outros, mas com ele não. Então, já assim, atendi pessoas dessa maneira, já consegui desenvolver para alguns, outros realmente a gente não consegue, e aí o meu papel eu faço de levar o conhecimento dessas pessoas. Mais um exemplo, meu sogro também é médico. Então, é um cirurgião também aqui antigo em Natal. E quando eu mostrei para ele, mesmo aos 70 anos de idade, ele ainda está nativo, ainda faz o consultório e tudo mais, ele achou interessante ter. Então, graças a Deus, a gente já tem pessoas ainda que têm essa visão e acham importante. E é isso que me motiva de continuar. Porque quando a gente paga um benefício, a gente vê a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Com certeza, Lucas. E a gente falou de novo, né? Toda essa nossa conversa volta para esses 2 pilares fundamentais, que é o atendimento encantador, o acolhimento desse paciente para que você tenha previsibilidade de receita. Então, tudo começa e termina no atendimento, né? Com certeza. E também a mentalidade empreendedora. Porque se essa pessoa se vê como, de fato, uma empresa, ela começa a se preocupar com todos os pilares de uma empresa. Ela começa a entender que o consultório dela vai além das 4 paredes, né? Ela precisa se preocupar com todo esse planejamento, né? E... sempre a gente tem um ritual aqui, Lucas, de que quando a gente sabe que nós levamos insights poderosos e já começa aí a seguir esse canal, se você ainda não segue o Café Estratégias, toda semana nós trazemos aí essa provocação, como vocês estão vendo aqui hoje com o Lucas. Então, já segue, já manda para um colega que precisa ver esse episódio. E nós temos um ritual, Lucas, de que quando a gente sabe que a gente levou alguma mensagem que pode acrescentar, que pode levar esse profissional a um nível a mais aí na carreira dele, na vida pessoal dele, a gente faz um brinde. E aí, esse episódio merece um brinde? Merece. Eu posso só, talvez, quebrar o protocolo? Claro! Eu sei que seu jogo de xícara, ele é lindo. Eu sei que você tomou muito cuidado com isso, mas eu queria te presentear. Ah, meu Deus! Surpresa em pleno episódio. Que legal! Algo modesto, mas que foi feito com muito coração. Que legal! E que tá nisso que nós falamos aqui. Que lindo! Nós falamos sobre encantamento, sobre a gente olhar para o cliente além do que ele realmente é. Então, por que eu paro só no atendimento? Por que eu não trago para ele algo que vai fazer ele lembrar de mim? Então, é essa a questão. Então, eu trouxe uma pra mim também, porque eu também quero lembrar de você. Ai, tá? Que legal, Lucas. Então... Olha, isso sim é encantamento, hein, gente? Aqui, ao vivo, no ar, eu sou surpreendida com uma caneca linda, porque a gente ama café. Exato. E surgem tantos bons negócios, tantas boas ideias, tantos insights poderosos num bom café, né? E a gente precisa fazer esse brinde, então. Exato. Bora lá? Um brinde. E aí, Lucas, eu quero muito que a gente finalize com uma palavra sua, uma mensagem para quem está nos ouvindo, para esse profissional que a gente sabe que já entendeu que a mentalidade empreendedora, o atendimento, o encantamento precisa estar presente aí todos os dias na sua profissão. Deixa uma mensagem para essas pessoas. É entender que você é um empreendedor, você é um empresário.
Você tem responsabilidades tanto pessoais como sociais. Você agora tem uma empresa. Sim. Então, pessoas são impactadas com a sua falta. E eu não estou falando de morte, não. Estou falando de uma falta temporária mesmo. Então, comece a olhar e comece a assumir as responsabilidades como um empreendedor. A gente precisa chamar essa responsabilidade pra gente e falar, olha, agora eu não sou mais um CLT que eu tenho aquelas regalias ou um concursado. Eu preciso chamar essa responsabilidade para mim porque nós precisamos ser prudentes em nossas vidas. E nada melhor do que a gente contar com a companhia para poder dividir esse risco. Para que eu vou comprar esse risco sozinho? Então eu divido o risco. E a Prudential é uma companhia, como você mesmo falou, mais de 150 anos no mercado, trazendo proteção financeira para profissionais, para família, para empresários, e é isso que a gente gosta de fazer. Perfeito, Lucas. Olha, eu quero te agradecer demais. Eu agradeço. E eu já vou finalizar aqui esse episódio fazendo uma provocação para você. Agradecendo, Lucas. Eu tenho certeza que você também, assim como eu, amou, fez várias anotações aí no seu caderninho, já está seguindo aqui o nosso canal. Mas eu quero fazer uma provocação nesse finalzinho. O que é que você faz, como o Lucas fez agora, para encantar, para de fato acolher aí o seu paciente, o seu cliente, fazer com que ele se fidelize para que você possa fazer um planejamento e ter uma vida mais leve nesse segundo semestre, hein? Qual é? Deixa aqui nos comentários pra gente saber qual é a ação que você tá fazendo para que o seu paciente seja cada vez mais fiel a você, a sua marca e a sua empresa. E aí, bora vencer?